O que faz um vendedor não conseguir concretizar uma venda? Por que você sempre perde uma venda? Por que isso sempre é um problema? Qual é o processo que vai te ajudar a definir uma venda com sucesso? Bom, eu separei aqui 3 erros clássicos, daqueles que, olha, a gente precisa agora acabar com eles para você melhorar a finalização das suas vendas. O primeiro erro clássico, atendimento automático. Gente, quando um cliente entra para sua loja, quando ele vai vir conversar com você, nós que trabalhamos em ótica, a gente já tem uma super mega vantagem. Porque raramente um cliente vai entrar numa ótica se ele realmente não precisa daquele produto. É diferente de uma roupa, um sapato, que você pode entrar só pela curiosidade, sabe? Quem entra numa ótica ou já é usuário de óculos, ou está precisando de usar óculos, ou pelo menos está querendo um óculos de sol novo. Mas ninguém entra na ótica assim bem à toa, sabe? Alguma necessidade, alguma questão já existe. E aí, o que ele se depara? Com um vendedor que entra e a primeira coisa que fala para ele é: oi, posso te ajudar? Quem se conecta com o cliente com oi, posso te ajudar? O cliente ele precisa se sentir acolhido, ele precisa saber que ele está sendo bem recepcionado. E isso é o começo da sua venda, é ali que você quebra muitos paradigmas. Então, o cliente entrou na sua loja, primeiro de tudo, apresente-se, fale o seu nome, pergunte o nome do seu cliente e comece a gerar uma conexão, fazer perguntas que são importantes, como: você já usa óculos? Está com a sua receita? Quais são as suas dificuldades? Como que você usa a sua visão? Qual que é a sua principal fonte utilização? Computador, celular, dirige muito? Qual é a sua rotina? Tenta entender o mundo dessa pessoa para que essa venda saia do robô e comece a ser uma venda mais efetiva, comece a ser um atendimento mais afetivo, mais concreto. Claro, por favor, não é porque a gente hoje está falando muito mais de um atendimento humanizado que você vai humanizar demais o atendimento e acabar esquecendo que você está falando de uma venda. Porque às vezes você fica enrolando tanto para ser objetivo que também atrapalha. Então, equilíbrio, tá? Seja uma pessoa acolhedora, traga o cliente para você, mas tenha ali um ponto para parar e para entender que você precisa ser extremamente assertivo no que você está falando com o seu cliente. Segundo erro, assim, que não tem como a gente manter. Atender com pressa. Você fala o preço com pressa, você passa a forma de pagamento com pressa, você passa o desconto com pressa, você mostra a armação com pressa, você faz tudo afobado. O seu cliente ele precisa entender que você sabe do que você está falando. Ele precisa entender que você domina aquele assunto, domina o conhecimento. E se você fala tudo com muita pressa, ele vai achar que você só está querendo empurrar um produto. E aí a gente tem um histórico com o vendedor de sempre achar que o vendedor está querendo te empurrar alguma coisa. Quem nunca parou para pensar e falar: será que essa roupa está realmente boa ou o vendedor só está querendo me empurrar mais um look? Enquanto tem outros vendedores que vão te mostrar um look inteiro e você vai se encantar. E você vai querer usar exatamente da forma com que ele te mostrou, porque ele trouxe um encantamento. Esse encantamento não vem pela pressa, vem pela qualidade do seu atendimento, sobre a segurança que você vai passar, sobre a forma clara que você coloca o seu posicionamento. E olha, isso está totalmente desvinculado aos valores. Eu, por exemplo, já comprei coisas muito fora do que eu tinha me planejado, porque o vendedor que me atendeu foi de fato muito eficiente nos mostrar as coisas, me fazer combinar determinadas situações, me fazer enxergar aquele momento de uma outra forma. Agora, se você atende com muita pressa, já pensando na finalização, pensando no desconto, pensando em como acabar logo com aquilo, não dá tempo de você criar conexão. E não criando conexão, você entra aí, no terceiro ponto que a gente vai bater hoje, que é: quando você não cria conexão com o seu cliente, você para de vender valor e passa a vender preço. Então, a gente precisa criar
uma identificação de valor para o cliente. Ele precisa entender o valor daquilo. Então, uma visão, por exemplo, vou resolver o seu óculos. Você não está vendendo só um produto, você está vendendo aquilo que vai facilitar ele a trabalhar melhor, a dirigir melhor, a assistir televisão melhor, a parar de ter dor de cabeça, a parar de ter mal-estar, a melhorar o cansaço, a fadiga, a conseguir produzir mais. Olha quantos benefícios você está vendendo. Mas se você ficar só no óculos, você passa a vender só um produto e onde ele não tem valor, ele tem preço. Aí começa a grande guerra de desconto, a grande guerra de aquela loja mais barata, a grande guerra de, mas eu não sei se eu preciso de tudo isso. Quando o cliente chega nesse ponto, é porque ele não está vendo valor no que você está falando. E aí, me responde sinceramente, de quem é a culpa do cliente não enxergar o valor? Do cliente ou sua que não soube posicionar o seu produto? Pressa para atender e não conseguir fazer o encantamento da venda faz você perder excelentes oportunidades. Então, pensa sobre isso. Esses erros são, assim, diferenciais para você ter um bom mês ou ter um péssimo mês. Ter uma boa venda ou ter uma péssima venda. Arruma isso dentro da sua loja, entenda o seu atendimento como algo de prioridade no seu dia a dia. Vai fazer muita diferença no seu final do mês. Bom, eu espero que tenha ajudado com essas dicas. Eu espero que você aprenda a como fazer um atendimento de excelência. E não esquece, se você quiser mais dicas, se você quiser um treinamento com a nossa equipe, se você quiser fazer parte desse time, me chama, vamos conversar e principalmente, a gente tem um monte de curso sensacional à disposição. Então se prepara que daqui a pouco está saindo mais um que está incrível. Até o próximo vídeo. Tchau!